Sejam bem-vindos ao segundo vídeo desta série. No vídeo passado discutimos o ventilador do LIP, um ventilador de emergência, simples, com os mínimos necessários para o funcionamento e ventilação de um paciente. Hoje, neste segundo vídeo, vamos discutir a física da respiração e vamos analisar um pouco mais de perto o ventilador Puritan Bennett 560 da Medtronic, especificamente a Positive Inspiratory Pressure e a Positive End Expiratory Pressure. Iremos também analisar, a partir do SolidWorks, como é que este modelo está construído. Para iniciar a explicação de como respiramos, é necessário introduzir duas definições: o volume de capacidade vital e o volume corrente, sendo o volume de capacidade vital o volume máximo expirado após uma máxima inspiração e o volume corrente o volume médio expirado ou inspirado. Para as equações que se seguem, irei utilizar volume corrente como V de T. Primeiramente vamos introduzir só algumas definições. Uma das definições mais conhecidas no mundo médico é a definição de complacência, que é a derivada da variação do volume em função à pressão. Esta derivada poderá ser mais ou menos aproximada como a variação de volume sobre a variação de pressão. Temos também a resistência, dada como 8 ETL sobre πr ao quadrado, onde eta é a viscosidade do fluido, L e R são características do tubo, por onde passa este fluxo de ar, em que L é o comprimento do tubo e R é o raio do tubo. Esta resistência é a resistência à passagem do fluxo de ar. É facilmente visto que, se esta resistência diminui com o aumento do raio, um tubo como a traqueia tem uma resistência muito menor do que um tubo como, por exemplo, o nariz. É possível então estabelecer a relação entre o fluxo de ar e a pressão, em que definimos o fluxo de ar como a variação de volume por unidade de tempo, e esta variação de volume por unidade de tempo é igual à variação de pressão a dividir pela resistência. É importante aqui ver o papel destas equações e se calhar dar-nos já umas pistas para o que vem a seguir. Essa equação é muito semelhante à lei de Ohm, onde a variação de pressão tem o papel da diferença de potencial e o fluxo de ar tem o papel da corrente, onde em vez de ter a variação do volume por unidade de tempo, temos a variação de carga por unidade de tempo. Esta pista permite-nos compreender que este processo é semelhante à carga e descarga de um condensador, que é algo que eu vou mostrar nas seguintes equações, onde o tempo característico, como temos o tempo característico de carga e descarga do condensador, é o produto entre a complacência e a resistência. Partimos desta equação, que é a relação entre o fluxo, complacência e resistência. Podemos aqui fazer uma rápida revisão, vendo que quando o tempo é igual a zero, ou seja, antes de iniciar a inspiração ou a expiração, o V de T, ou seja, o volume corrente, é igual a zero. E retornamos à equação, que é semelhante à lei de Ohm. Fazendo variar a equação de baixo em ordem ao tempo, ficamos com esta equação diferencial, onde a derivada da variação de pressão com o tempo é aproximadamente zero. Podemos tomar isto porque, tanto na inspiração como na expiração, a variação de pressão é aproximadamente zero com a variação do tempo. Resolvendo esta equação diferencial, obtemos estas duas equações para o fluxo de ar e para o volume dos pulmões. Podemos visualizar que essas equações são de facto muito semelhantes às equações de carga e descarga do condensador, onde o tempo característico, normalmente denominado por tau, é Rc, que é a resistência, vezes a complacência. É então de esperar que os gráficos sejam então semelhantes ao que nós conhecemos como a carga e descarga do condensador. É possível ver que, à medida que o fluxo de ar vai diminuindo no tempo, o volume nos pulmões vai aumentando. Isto tem toda a sua lógica, dado que, à medida que nós diminuímos o nosso fluxo de ar, ou seja, à medida que quando inspiramos, por exemplo, diminuímos o fluxo de ar, significa que nos pulmões já temos mais ar do que quando começamos. Estes são os três gráficos que nos permitem visualizar o que é que acontece. Estes gráficos são representações de medidas experimentais. Podemos visualizar que à medida que o fluxo de ar aumenta com o tempo, o volume aumenta. No entanto, quando o fluxo de ar começa a diminuir, o volume continua a aumentar. Por muito que esteja a entrar menos ar por unidade de tempo, o volume continua a aumentar.
Falaremos agora do PIP. Por que é que falamos de pressão? Porque medir pressões do ar é a maneira mais direta de monitorizar continuamente a mecânica do pulmão. E como pacientes intubados não podem ser submetidos a testes ou análises convencionais dos pulmões, outros tipos de abordagem tiveram de ser tomados em conta. Com este pensamento em mente, estes testes e análises a serem realizados tinham de tornar o uso do ventilador uma vantagem e que maior vantagem é do que usá-lo para realizar certos tipos de medições. Falaremos agora da parte da inspiração, do fenómeno de inspiração no ventilador. Começaremos por introdução de alguns conceitos físicos. O PIP é Positive Inspiratory Pressure ou Peak Inspiratory Pressure. A ventilação no ventilador de Medtronic é feita por pressão. O primeiro conceito é pressão de ventilação. A pressão de ventilação é a pressão que é fornecida às vias respiratórias próximas por um ventilador. Isto não é uma expressão matemática, é uma expressão simbólica que nos permite concluir que a pressão de ventilação é constituída pela pressão resistiva e pela pressão elástica. A pressão resistiva é a pressão que é requerida para empurrar o fluxo de ar pelas vias respiratórias e a pressão elástica é a pressão que é requerida para expandir os pulmões e o nosso peito. A partir da expressão acima, concluímos que uma pressão de ventilação maior pode indicar dificuldades ou em empurrar o fluxo de ar ou em expandir os pulmões ou o peito. É de notar que um ventilador não consegue medir diretamente estas pressões, no entanto, consegue medir duas pressões semelhantes que podem ser usadas para ajudar a distinguir entre o aumento da resistência do ar e o aumento da elasticidade do pulmão. A elasticidade do pulmão é o oposto da complacência pulmonar que foi falada. E que pressões são estas? É a peak pressure e a pressão de platô. A peak pressure é o valor máximo de pressão no final da inspiração nas vias respiratórias proximais e é dado pelo quociente entre a resistência das vias respiratórias sobre a complacência. A pressão de platô é uma pressão de equilíbrio, é o valor de pressão de equilíbrio que é atingida se o tubo expiratório no final da inspiração estiver fechado. E é dada pelo inverso da complacência. Portanto, por estas duas expressões, da pressão de pique e da pressão de platô, conseguimos concluir que caso o peak pressure aumente e a pressão de platô não, a razão pode ser devido a uma elevada resistência das vias respiratórias, isto porque quer a peak pressure, quer a pressão de platô variam com o inverso da complacência. E se a pressão de platô se mantém constante e a peak pressure aumenta, então é devido a uma elevada resistência das vias respiratórias. Viramos agora a nossa atenção para este gráfico que representa um ciclo de ventilação completo, onde nos eixos dos Y temos a pressão em centímetros de água e no eixo do X o tempo em segundos. O ciclo começa com a inspiração e a inspiração demora o seu determinado tempo até atingirmos o valor máximo de inspiração, que é a peak pressure, como falámos. De seguida, antes da inspiração, há uma pausa e nesta pausa a pressão diminui até ser atingido um valor de equilíbrio, que é a pressão de platô, e da peak pressure para a plateau pressure temos então a pressão resistiva. Depois da pressão de platô ocorre a expiração, onde a pressão diminui e aqui temos pressão elástica. Desde a inspiração até a expiração é um ciclo de ventilação completo, onde a inspiração mais a pausa constituem o tempo de inspiração e desde a pressão de platô até ao final inclui o tempo de expiração. Virando agora a nossa atenção para o ventilador, vamos abordar por agora apenas os componentes que fazem parte do fenómeno da inspiração. Os componentes da expiração vão ser tratados mais à frente. Ao longo desta análise dos componentes, vamos ver os componentes neste PowerPoint e vamos fazer uma visualização no SolidWorks. Quais são os componentes que estão presentes no fenómeno da inspiração? É o componente 1, 2, 6, 7, 8, o 10 e o 13. Vamos ver o que é que cada um destes componentes representa. Ora, o 1 representa o PCB que controla a turbina, que é este componente 3. A turbina é o principal componente de controlo de ventilação. Ou seja, esta ventilação é toda controlada por um loop fechado que ajusta a velocidade
da turbina. Ou seja, na inspiração, fazemos a inspiração como elevada a velocidade da turbina e depois, quando há a expiração, a velocidade da turbina altera-se de acordo com os valores indicados, medidos pelo ventilador. Vamos então ver onde está a turbina e o filtro no ventilador. Temos agora o nosso ventilador completamente fechado. Vamos então abri-lo para ver os componentes no interior. Vamos esconder todos os componentes que não nos interessam. É de notar que o orifício que se encontra aqui é onde será encaixado o tubo de inspiração, que ainda não foi falado, vai ser falado de seguida. E portanto, vamos lá esconder os componentes que não nos interessam. Ora bem, temos então a parte interior do nosso ventilador. Conseguimos identificar então o nosso filtro de ar, que se encontra aqui, e a nossa turbina, que se encontra aqui. Temos aqui o nosso filtro de ar e aqui a nossa turbina. Voltando para o PowerPoint. Está tratado a turbina e o filtro de ar. De seguida passamos para o 6, que é o bloco inspiratório que não dá para ver no cabo. O bloco inspiratório é responsável por providenciar os meios para o flow de respiração, para o fluxo de respiração e para a medição da pressão. O 7 é o nosso sensor de fluxo, que contém elementos sensíveis à temperatura e, graças ao seu circuito, consegue determinar o rate do nosso fluxo. Indo aqui ao cabo, nós vemos que os sensores não estão todos colocados no assembly, mas podemos ver que seria um destes três o nosso sensor de fluxo. Falámos do sensor de fluxo e agora o 8 e o 10 também não são visíveis no CAD. O 8 é o nosso filtro bacteriano de inspiração e o nosso 10 é o tubo de inspiração. Vamos reparar que nesta imagem o nosso ventilador está a funcionar em modo dual limb. Existem dois modos de funcionamento, single limb e dual limb. O single limb significaria que teríamos apenas um tubo para a inspiração e para a expiração. Será mostrado uma imagem mais à frente. Neste caso estamos em dual limb, ou seja, temos um tubo para a inspiração, aqui indicado pelas setas, e outro tubo para a expiração, também indicado pelas setas. Portanto, o ar que sai do ventilador é filtrado em 8 e por este tubo é entregue ao paciente. Finalmente, falamos do componente 10, que é o nosso sensor de pressão. O nosso sensor de pressão mede a pressão do gás que sai do ventilador. Também não está mostrado aqui no cabo todos os sensores, mas seria colocado algures aqui o nosso sensor de pressão. E, portanto, esta é a nossa overview de todos os componentes responsáveis no fenómeno de inspiração do nosso ventilador e passaremos agora para a explicação do fenómeno de expiração. Falemos agora na Positive End Expiratory Pressure. No vídeo anterior explicámos que a PIP é uma opção que deve ser ajustada no processo de inicialização da ventilação mecânica de acordo com a condição do paciente. Esta opção permite que, durante o processo da expiração, seja mantido um determinado valor de pressão nos pulmões, ou seja, os alvéolos pulmonares permanecem com uma determinada abertura em vez de voltarem ao seu estado relaxado, evitando assim o colapso pulmonar. No manual de serviço do ventilador Puritan Band 560, a Medtronic forneceu informações para a PIP apresentadas nesta tabela. Quando o ventilador é inicializado, a opção PIP encontra-se em modo padrão e está desligada. Quando ligada, tem que variar entre os 1 a 20 cm de água. A resolução, ou seja, o menor valor lido, é 1 cm de água. Apresentam-se também opções das quais a PIP depende e qual a sua exatidão. A PIP pode ser aplicada tanto no circuito em modo single limb como no circuito em modo dual limb. Para isso, ambos os circuitos utilizam uma válvula de expiração. Nesta figura,
temos a representação dos componentes do ventilador e o circuito em modo dual limb. Como já foi referido, é a turbina controlada por um sistema eletrónico que permite o transporte do fluxo de gases necessários durante o processo de respiração, fornecendo pressões adequadas. A transição entre o processo de inspiração para o de expiração é ajustada alterando a aceleração de forma proporcional à diferença de pressão entre as duas fases. A pressão na válvula de expiração é controlada pela Three-Way Solenoid Valve. A Solenoid Valve é uma válvula comandada eletromagneticamente que controla a distribuição dos gases. Aqui podemos ver uma representação esquemática da válvula solenoide. Um fluxo com uma certa pressão vinda da turbina conecta-se à válvula solenoide pelo porto 1. De seguida, através do porto 2, essa pressão é dirigida até à válvula da expiração, fechando-a total ou parcialmente, dependendo do ciclo respiratório. No processo de expiração, o fluxo de gases da turbina é ventilado do porto 2 para o porto 3, de modo a aliviar a pressão na válvula da expiração e purificar o ar expirado. Quando a inspiração ocorre sem PIP, o fluxo de gases entre os portos 2 e 3 está totalmente aberto, permitindo a limpeza e purificação do ar expirado. Quando se aplica um valor para o PIP, o fluxo vai do porto 1 para o porto 2, de modo a aplicar uma certa pressão na válvula da expiração, enquanto que os portos 2 e 3 estão simultaneamente abertos de forma parcial para permitir a purificação e limpeza dos gases expirados. Vou passar agora a mostrar os componentes envolvidos no processo de expiração através do SolidWorks. Eu já escondi os componentes estruturais da parte superior e lateral, bem como os elementos de controlo eletrónico estavam aqui. E a primeira coisa que nos vem logo à vista é a turbina, responsável e fornecedora de pressão, que permite o fluxo de gases através destes tubos todos. Depois temos aqui escondida a nossa válvula solenoide. Esta válvula, tal como já foi referido, tem 3 portos: porto 1, porto 2 e porto 3. O porto 1, este aqui, está diretamente conectado aqui à turbina. O porto 2, este aqui, está conectado primeiro a um sensor de pressão e depois vai dar aqui, por aqui, a este porto de pressão de expiração. Este porto eventualmente vai estar ligado através de um tubo à nossa válvula de expiração e no caso de termos o circuito em modo dual limb, a válvula de expiração vai estar aqui conectada e eventualmente o tubo que estiver aqui ligado vai dar aqui à válvula de expiração. Nesta entrada vai estar ligado outro tubo maior ao paciente. A estas duas entradas, aqui no interior do ventilador, temos ligados outros 2 tubos, o superior ligado a esta entrada e este aqui em baixo ligado à entrada da válvula de expiração. Ambos os tubos estão ligados à mesma válvula, que é esta válvula aqui, e o objetivo desta válvula é medir a diferença de pressão em ambas as entradas. E por último, temos aqui na válvula solenoide o porto 3. E este porto 3 ventila o fluxo de gases para a atmosfera.